Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de marketing estratégico, onde você vai aprender a lucrar mais para ter mais tempo para você e para sua família. Eu sou Gabi Schmeisser, professora, mestre, gestora de marketing estratégico e vou te ensinar estratégias que realmente são muito mais eficientes e com alto potencial de retorno. Entendendo que estratégia é essa, Gabi, de qualificação de peneira do meu cliente ideal? Isso é basicamente um processo, né, de literalmente peneiramento. Quando você pensa numa peneira, você pensa naquela trama, né? Você pega aquela peneirinha na tua casa, você vai, o que que você vai coar? O que que você quer extrair dali? Uma peneira maior para um molho, uma peneira fininha para um suco. Quanto mais fininha, mais difícil é de passar alguma coisa por ela. A gente quer fazer uma peneira bem fininha. O que que significa isso? O que eu quero falar é que você vai botar alguns processos, algumas etapas, até o cliente chegar até você. Porque eu não quero que você perca o seu tempo, por exemplo, falando com um cliente que gasta, sei lá, 10 mensagens no direct para falar para você que não está no momento de compra, ou que ele não quer comprar, ou que ele não tem dinheiro efetivamente. Ele pode não ter dinheiro, gente, acontece. Mas o ponto é, por que que você perdeu seu tempo falando com ele? Ele não estava qualificado o suficiente para essa conversa com você. Então, o que eu quero fazer aqui agora, te ensinar, é a qualificar o teu cliente. É fazer com que o cliente certo, mais apto à venda, mais apto à compra, chegue a você. Então, mas isso não vai dificultar a venda, Gabi? Isso não torna a coisa mais difícil? Tem empresas grandes, que tem mais de 70 passos antes do vendedor conversar com o cliente. Por que eles fazem isso? Exatamente para o vendedor, que é uma pessoa que tem um alto poder de persuasão, que estudou técnicas, né, para convencer mesmo uma pessoa. Só que ele estudou técnicas para convencer uma pessoa que quer comprar. Não adianta você querer vender, sei lá, gelo para esquimó, né? Ele vende até gelo para esquimó, só se for dentro de uma necessidade específica. Geralmente isso não acontece. Então as pessoas perdem, tem lugares que vendedores perdem muito tempo caçando o cliente. Então eu não quero que você casse o cliente. Você vai falar com o cliente certo. E aí vou te dar um exemplo, né? Pensa aqui no. Eu tô hoje no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito quente, vamos pensar também no Nordeste, quente pra caramba. E aí me vem uma pessoa, um vendedor, pensa numa situação hipotética aqui, um vendedor de casaco de esqui. Aí você vai falar assim, meu Deus, no verão de 40 graus, 45, chegou a 50 de sensação térmica. Só de você olhar para aquele casaco de esqui, já dá um ranço já, né? Você fala assim, meu Deus, sai de perto de mim. Aquela pessoa se torna super inconveniente e é uma coisa extremamente antiproducente. Você tentar vender casaco, né, no verão. Agora você fala assim, mas é impossível? Depende. Depende da qualificação. Vamos imaginar que agora a gente coloca uma pessoa antes desse vendedor, antes desse super vendedor que tem técnicas de persuasão, que sabe vender, mas é claro, técnicas de persuasão e tudo mais de venda só funciona para quem tem interesse. Quem não tem interesse, não adianta que você não vai comprar. Eu não quero comprar um casaco de esqui no verão de janeiro. Agora, imagina uma pessoa antes, né? Vamos colocar aqui a esposa desse vendedor. Se ela começa a buscar, por exemplo, grupos de Instagram, né, algumas comunidades de pessoas que gostam de viajar para lugares frios. E aí ela começa a fazer uma interação nessas comunidades, interage com esse público e filtra 20 pessoas, 20 famílias que vão fazer viagens para lugares frios nos próximos 2 meses. Aí você vai falar, assim, mas fica fácil. Aí fica fácil. Sim, isso é um processo de peneira. Isso é um processo de qualificação do seu cliente. Essa é a maneira, por exemplo, que esse vendedor hipotético vai ter de ter um potencial de retorno muito maior. Por quê? Ele já sabe que os clientes dele vão para um lugar frio e precisam de casaco. Ninguém vai ter ranço de olhar para o casaco. Então agora sim é ele fazer a oferta embasado, né, na qualidade, nos benefícios daquele produto, daquele serviço que ele pode vir a oferecer. Isso é a mesma coisa que você vai fazer no seu negócio. Isso que eu vou te ensinar a fazer. E agora, Gabi, mas como é que isso pode ser útil para mim, né? De que forma isso pode ser realmente, como é que eu posso fazer isso ser claro para mim? Eu vou te dar alguns exemplos muito simples de coisas que você pode fazer que já vão ajudar a qualificar o teu cliente, a fazer essa peneira. Quer ver uma coisa que eu vejo que a maioria das empreendedoras não fazem? Preço. É um
parto deixar o preço à mostra. Eu não sei qual é o problema de você deixar um preço à mostra. Pensa, por exemplo, numa vitrine. Né? Quando você passa por uma vitrine de uma loja, você passa pela vitrine, você fala, nossa, que saia linda. Se a saia custa 200, 1.000 ou 3.000 reais, vai fazer provavelmente que você tome uma decisão. Naquele momento ali, você olhou para a saia, você viu que custa 3.500 reais. Se você está fora dessa faixa de poder aquisitivo, Amara, você não vai comprar. Ali você já fez a primeira peneira. Ai, mas que horror. Não! Por que eu vou ocupar um tempo da minha vendedora para uma pessoa que não tem poder aquisitivo para comprar aquela peça? A mesma coisa funciona para você. Deixe o preço. Ah, mas se eu deixar o preço, eu vou perder muito dos meus clientes. Não, não era seu cliente. Se o cliente saiu de você por preço, ele não vai ficar com você exatamente porque ele não tem dinheiro para pagar. Ou muitas vezes porque ele não vê valor. Aí é até um processo de você entender qual é o meu valor. E aí é outra coisa que é importante que você deixe muito claro. Qual é a sua diferenciação, a sua proposta de valor para realmente criar, né, ali com o seu cliente uma conexão para mostrar para o seu cliente ideal. Porque às vezes aquilo que você apresenta como um super valor dentro do seu negócio, por exemplo, se o casaco de esqui, ele é um casaco de esqui, mas ele é impermeável. Ou seja, não passa água. Ah, não, mas eu vou para um lugar simplesmente frio que não chove. Tá, isso não é valor para mim, então eu não quero. Agora, quando você deixa claro, muito claro, a sua diferenciação, a sua proposta de valor para o seu cliente, você já está fazendo ali, ó, a sua peneira. O seu diferencial, muitas vezes, é proposta de valor, só explicando. Que muitas de vocês ficam, que é isso? Que drama? Não tem drama nenhum. Proposta de valor diferencial, o que você tem de diferente da concorrência? O que faz eu querer tanto comprar de você e não comprar do outro? Então, isso tudo, né, faz com que o seu processo de peneira aconteça de forma mais qualificada. Que o cliente que vai falar com você com muito maior potencial de compra do que, por exemplo, qualquer pessoa que vai ocupar o seu tempo. E não fica com medo, não tenha medo de fazer isso, né? De, mas as pessoas vão parar de falar, vão parar de me perguntar. Você vai atrair as pessoas certas, qualificadas para vender e vender melhor.